Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Queridos irmãos e irmãs, quanta coisa aconteceu durante esses 9 dias que nós, como Paróquia Santo Antônio, nos reunimos na igreja, outras pessoas em suas casas, como esses que nos acompanham agora, rezando com fé e devoção a novena da Padroeira do Brasil. Padre Kleber, a gente agradece o Senhor que durante esses 9 dias preparou muito bem a comunidade para essa novena e esteve a maior parte do tempo também envolvido, ajudando a preparar as comidas das noites, os pratos. Os nossos irmãos diáconos, que estiveram em todas as celebrações se dedicando na liturgia. Aqueles que prepararam as liturgias de todas as noites, as leituras, o canto, e tantas pessoas envolvidas, que cada noite preparou um prato, deixou as suas casas para estar aqui se doando, aqueles que ajudaram comprando. Olha esse altar hoje como está bonito, por toda essa dedicação. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas. Hoje nós temos no Evangelho um casamento que aconteceu em Caná da Galileia. O casamento na Bíblia significa aliança. Onde tem aliança, tem a presença de Deus. E nesse casamento lá estava a mãe de Jesus, com Jesus e os seus discípulos. Porque onde está Maria, lá está Jesus. Nunca deixa de tirar Maria da tua vida. Nunca deixa de recorrer a ela. No casamento em Caná da Galileia, ela estava lá. E Jesus também estava. E Maria, nas bodas de Caná, no Evangelho de João, é a mulher que é atenta, sensível, sabe do que precisa. Maria percebe ali que faltou vinho. O vinho num casamento judaico significa vida, alegria. E ela sabia, se faltasse vinho ali, teria quase que acabado o casamento. Aquele casamento ia ser sem alegria, sem vida, porque faltou o vinho da alegria, o vinho da vida. E o que Maria faz? Maria vai dizer para Jesus: meu filho, eles não têm mais vinho. Se você passa por algum momento difícil, por alguma tribulação, é muito normal a gente conversar com alguém da nossa família, pedir ajuda para outros, fazer contas para ver se vai fechar o mês. Mas a primeira coisa que você devia fazer é o que a Virgem Maria fez quando faltou vinho. Conte para Jesus. Faltou vinho, Nossa Senhora não foi lá buscar o vinho. Faltou vinho, ela não foi ver se dava para fazer alguma coisa. Primeira coisa que ela fez foi dizer para Jesus: eles não têm vinho. E você também, antes de qualquer coisa,
apresente para Jesus. E apresente também por intercessão de Maria. Porque quando você apresenta a tua prece, a tua intenção através de Maria, quando ela chega em Jesus, ela chega com a voz de Maria. É Nossa Senhora que vai chegar em Jesus e vai dizer: meu filho, essa é a prece dessa tua filha, desse teu filho. Quando a gente pede a intercessão dela, lá no céu, a tua prece chega através da voz de Maria. E Jesus fala assim: minha hora ainda não chegou. O que Maria fez? Às vezes, a gente pede uma coisa para Jesus e começa a cobrar. Jesus, você não vai atender não? Já faz uma semana que eu estou pedindo. Anda logo. Nossa Senhora fez isso. Ela disse para ele: não tem vinho. Ele disse: minha hora ainda não chegou. Ela não foi murmurar, ela não foi reclamar. É assim que devia ser o nosso pedido para Jesus. Como Nossa Senhora, ao apresentar, ela confia inteiramente no seu filho. E aí ela vai dizer para aqueles que estão servindo, porque ela é intercessora: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos repetir junto? Fazei tudo. Se a gente sair da missa com essa frase no coração, nós já estaríamos evangelizados. Maria é intercessora, como a intercessora da primeira leitura de hoje. A rainha Esther, um texto lá do Antigo Testamento, mostra que Esther é uma figura de Maria, porque intercede pelo seu povo. O povo de Esther tinha sido capturado. O general instigava o rei para matar o povo. E a rainha Esther, ela se prepara, se veste de rainha, vai até a presença do rei no palácio. E normalmente ninguém chega na presença do rei de qualquer jeito, sem ser anunciado, sem reservar um horário. E Esther, ela arrisca a vida para estar lá. E o rei, quando vê Esther, ele estende o cetro real para ela tocar. Quando o rei estende o cetro, ele está dando autorização. Ele está dizendo que você é bem-vindo, bem-vinda. E essa leitura, ela por várias vezes vai falar a palavra graça. O rei viu graça em Esther. Esther vai alcançar a graça do rei. E ele fala: Esther, o que você deseja, pode pedir, mesmo se for a metade do meu reino, eu te darei. Que tentação! Se Esther tivesse pedido isso, ela teria sido uma mulher poderosa. Às vezes nós pedimos mal. Às vezes os nossos pedidos, ele é acompanhado por um teor de ganância. Esther pede: ó meu rei, se encontrei graça diante dos seus olhos, eu peço a vida, e eu peço a vida do meu povo. Ó rei, se eu encontrei graça, Ave Maria, cheia de graça, disse o anjo ao anunciar. E é o que nós rezamos na oração da Ave Maria. E Esther, que é figura de Maria, encontra graça. Ela é intercessora porque ela não pensa só em si. Esther pede pela vida do seu povo.
por mais pequena que seja a imagem, ela é sempre um sinal. Maria é um sinal que aponta sempre para Jesus. É isso que nós vimos na segunda leitura do livro do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de medo, mesmo que fala de fim, de questões escatológicas. O Apocalipse é o livro da esperança. E olha que bonito a leitura de hoje. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O sol para nós é Deus. Essa mulher, que é Maria, ela está revestida de sol, ou seja, revestida de Deus, cheia de Deus. A lua, que não tem luz própria, a lua é iluminada pelo sol. A lua significa o tempo. A lua debaixo dos pés de Maria, porque todo o tempo está debaixo dos pés dela. Nós estamos num tempo difícil, num tempo de pandemia, e nós queremos confiar que esse tempo também, como a lua abaixo dos pés de Maria. A sua cabeça é coroada de 12 estrelas, que lembra as tribos de Israel, mas mais do que isso, lembra a nova comunidade que Jesus inicia com os 12 apóstolos do Senhor. Por isso um dos títulos de Maria é rainha dos 12 apóstolos. Aparece um dragão, porque a mulher gera um filho homem, porque esse filho vai salvar, vai libertar, e o dragão vem para perseguir. Se Maria sofreu a perseguição do dragão, nós também passamos por dificuldades, por perseguição. Mas Maria pisa na cabeça da serpente, do dragão, porque ela é cheia de sol, cheia de Deus. E você é convidado a também ser uma pessoa cheia de Deus, para quando vier a tribulação, ela não te vencer, te ajudar a perseverar. E Maria fala então, para quem está servindo no casamento: fazei tudo o que ele vos disser. E lá no casamento, havia 6 talhas grandes, de pedras, 6. Em cada uma cabia 100 litros. Só que elas estavam vazias. Essas eram usadas, serviam para a purificação dos judeus. Ela lembra também, essas talhas são de pedras, lembra que a lei foi escrita em tábuas de pedras. Elas são 6 talhas, 7 na Bíblia é perfeição, 6 significa imperfeito, incompleto. Aquelas talhas no casamento, 6 estavam incompletas, estavam vazias, para dizer que a vida daquele povo estava vazia, porque estavam buscando uma lei que não tinha mais sentido. As 6 talhas vazias, era uma lei sem Deus, era uma lei que estava oprimindo o povo. 6 talhas vazias. Nós não podemos viver a nossa vida
e nem um casamento vazio. E Jesus, ele vai dar uma ordem para quem está servindo: enchei as talhas. E eles encheram com água até na boca as 6 talhas. E ele disse assim: leve agora para o mestre-sala. A palavra mestre-sala em grego, ela é a mesma coisa que a autoridade. O mestre-sala é uma autoridade. E ele foi experimentar aquela água que Jesus mandou colocar. E quando ele experimentou, ele disse assim, que ele nunca tinha provado um vinho como aquele. E ele não sabia da onde tinha vindo aquele vinho. Quem não é íntimo de Deus, como Maria, fica zoando por aí, não sabe o que Deus quer. Os que estavam servindo sabia da onde veio aquele vinho, porque eles estavam fazendo o que Jesus mandou. O mestre-sala, que era uma autoridade, não sabia. Ele que devia saber, não sabia, porque ele vivia uma lei, longe de Deus. Os que estavam servindo, como Maria, sabia de onde veio o vinho. Ele vai dizer para o noivo: o que está acontecendo? Normalmente no casamento se serve melhor primeiro o melhor vinho, e só no fim da festa, quando o povo já está para lá de Bagdá, embriagado, que serve o pior. Com todo respeito para quem gosta, serve o chapinha no final. Mas você deixou o melhor vinho para agora. Isso é esperança. Se você acha que está ruim, se você acha que a tua vida está difícil, Maria está dizendo assim: faça o que ele vos disser, que não vai faltar o melhor vinho na tua vida. Em 1717 começa uma história que vai marcar a vida do povo brasileiro. Naquela época, passava pelo Vale do Paraíba o governador das províncias de São Paulo e Minas Gerais, o conde de Assumar. E ali ele ia se hospedar em Guaratinguetá. Nem existia Aparecida. E como eles iam acolher uma autoridade muito importante, eles iam fazer um banquete e pediram para os pescadores irem no rio Paraíba buscar peixe. Nem era uma época boa de peixe. E ali os pescadores, João, Felipe e Domingos, tentam pegar peixe e nada. Já estavam cansados. Sabe quando você tenta, você quer desistir? De repente, na rede, veio o corpo, um corpo pequeno de uma imagem, cheia de barro, porque o rio Paraíba é um rio embarreado. Eles não entenderam. De repente, joga de novo a rede, pegaram uma cabeça pequena de uma imagem. Imagina um rio que a água é corrente, você pegar o corpo e logo em seguida uma imagem. É 1 em 1000 para acontecer isso. E eles juntaram aquele corpo com a cabeça e viram que ali estava uma pequena imagem, talvez de 30 centímetros, de Nossa Senhora da Conceição, enegrecida pelo barro. E depois deles juntarem e jogar de novo a rede, veio tanto peixe que nem cabia mais no barco. É bíblico. Pedro um dia saiu para pescar. Os outros disseram: vamos contigo. Eles eram especialistas em pesca, não pegaram nada. Jesus chegou de manhã e falou:
jogue a rede à direita. E eles também, os apóstolos, pegaram tanto peixe que nem podiam puxar a rede. Em forma de agradecimento, aqueles homens levaram a imagem para a casa de um deles. Mas eu gosto de pensar, esses dias isso me chamou muita atenção. O nome dos pescadores, Zé Ninguém da Vida, olha como eles chamavam. João chamava um deles. Foi João que Jesus entregou a ele e Maria como mãe. Filho, eis aí a tua mãe. O outro chamava Felipe. Felipe para nós é o discípulo, é a figura de discípulo que leva o irmão até Jesus, porque Felipe levou Natanael até Jesus para conhecer. O outro pescador se chama Domingos. Nossa Senhora revelou o Santo Rosário para São Domingos, o grande propagador do Rosário. E ali, na casa de um deles, fizeram um pequeno altar, colocaram a imagem e começaram aos sábados a rezar o terço. Aquela casinha não cabia mais gente, que cada dia alcançava milagres e graça. Depois de um tempo, teve que se fazer um oratório, depois uma capela maior, até a Basílica Velha. Na Basílica Velha, em 1978, naquele dia, acabou as luzes, e um jovem de 19 anos, protestante, pega a imagem de Aparecida e sai correndo, e ela é despedaçada em vários pedaços. Um dos padres redentoristas junta aqueles pedaços, e essa imagem então vai para a mulher que na época era a maior restauradora do Museu MASP em São Paulo. Era uma mulher que nem acreditava muito em Nossa Senhora, nas coisas de Deus, e ela, quando fez o restauro, isso aconteceu em maio, no fim do ano restaurou, ela dá um testemunho de como que restaurar a imagem de Aparecida mudou a vida dela. Você está entendendo? A imagem do barco dos pescadores estava quebrada. Depois de unir, vieram os peixes. Essa imagem foi despedaçada e foi reconstruída. Quando a nossa vida está assim, quebrada, despedaçada, sem Deus, nada acontece. Maria é aquela que ajuda a gente juntar os nossos cacos e nos reconstruir de novo, mas reconstruir a partir de Deus. E agora, no maior santuário mariano, a Basílica de Aparecida, tão grande, grande igual o coração de Deus, que quer acolher a todos, mas lá naquela imensidão de basílica, se encontra uma imagem muito pequena, que é a imagem de Aparecida. Quando eu comecei a ter consciência do meu nome, eu ficava perguntando para meus pais, por que Durvano? Que nome? Ninguém tem esse nome? Todo mundo tinha nomes mais tranquilos. E depois eu fui gostando porque era diferente. Depois eu aprendi que meu sobrenome Dourado era da minha mãe e Porto do meu pai. Aí eu falei, mas tem um Aparecido aqui no meio. De onde vem isso? Aí me falaram que era de Nossa Senhora Aparecida, mas não me explicaram mais nada. Então eu sabia que Aparecido era por causa de Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus fui sempre de uma família muito católica. Desde quando era muito pequeno falava que era padre, mas depois ali na adolescência nem lembrava mais disso. Em certo momento da minha vida, participando ali de pastorais, movimentos, com um grupo que a gente rezava, veio uma inspiração para a gente começar a fazer uma sopa, ali num bairro, hoje, acima do Termas Laranjais, lá em Olímpia, chamado Santa Efigênia. Era o bairro mais carente de Olímpia.
Só que nós sabíamos que nós não queríamos fazer sopa para entregar, simplesmente. Nosso objetivo era poder fazer e levar na casa, para poder entrar nas casas das pessoas para rezar. Primeira coisa que a gente fez foi falar com o frei da paróquia, e ele nos deu, a saída daquela conversa, uma concha. A gente achou muito significativo, foi a primeira concha, e ali todo sábado a gente começava a fazer a sopa, e primeiro íamos nas casas, depois cresceu tanto que não dava mais. Aí as pessoas iam buscar no salão onde a gente fazia e entregava. Com isso meus pais também começaram a ir lá ajudar a fazer a sopa. E uma das senhoras, amiga minha mãe um dia lá fazendo sopa, sabe quando você faz sopa e começa a conversar com os outros, né? Acabou contando uma história para essa mulher e nunca tinha contado para mim. Aí, aquela mulher chamada Lúcia veio e me falou assim: olha, Durvano, você sabe dessa história? Qual? Os seus pais, quando eles se casaram, eles foram passar a lua de mel em Aparecida. Eu falei, nossa, nunca soube disso. Então meus pais, quando se casaram, foram passar a lua de mel em Aparecida. Você já imaginou hoje alguém passar a lua de mel em Aparecida? Todo mundo quer viajar para tanto lugar. Meus pais foram para Aparecida. E lá ela me contou que quando minha mãe passou em frente daquela imagem, que vocês já devem ter feito essa experiência, minha mãe ali passando em frente da imagem de Nossa Senhora, disse para ela assim: olha, Nossa Senhora, se o primeiro filho que a gente tiver for um menino, eu entrego ele para a senhora, consagro, e se for do desejo de Deus ser padre, ficarei muito feliz. E eu nunca fiquei sabendo dessa história. Sou o primeiro filho da minha mãe, depois de mim eu tenho 2 irmãos gêmeos. E aí então, quando eu fiquei sabendo disso, era logo nas vésperas que eu já estava decidido, já tinha feito todos os meus encontros vocacionais. Eu fui ordenado diácono na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Olímpia, que no dia de hoje está sendo elevada a santuário. E no dia 3 de dezembro desse ano vai completar 10 anos que sou padre. Eu fui ordenado padre num sábado, lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. No dia da minha ordenação, eu ficava lembrando o que deve estar passando na cabeça da minha mãe. Quando se casou, ela estava aqui me entregando a Nossa Senhora. E hoje ela está aqui, desamarrando as minhas mãos para ser sacerdote. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.